fazia no São Paulo. Isso gerou, ele foi dispensado por uma bobagem, por uma questão burocrática. Acho que ele tinha menos de 10, hein, Flávio? Não, era sub-11. A idade dele não sei, era sub-11. Ele foi campeão no Palmeiras sub-10. E aí, o São Paulo teria a opção de contratá-lo, mas teria que trazer a família. Ele é de Brasília. E aí optou por não trazer. Uma questão filosófica na época do São Paulo e tal. Só fizeram isso, que seria uma exceção com o Marquinhos, que agora o São Paulo perdeu praticamente, cedeu lá para o Arsenal. O presidente Júlio Casares, essa semana, fez até um depoimento no Conselho de São Paulo, querendo saber as pessoas que eram responsáveis por essa situação. 2016, era a gestão do Leco ainda, e os responsáveis pelo futebol que fizeram essa opção de não ficar com o Hendrick. E por quê? Nossa. O que vocês pensam disso? Absurdo. Simplesmente um absurdo. São Paulo na pindaíba que está. Aí vê, lembra da história da banana, do Aidá? Aí a gente vê quem que se apequenou. Talvez aí por causa de um valorzinho a mais, a falta de sensibilidade. O absurdo que você diz é ter dispensado. É ter dispensado, uma coisa absurda. Perdeu, ele é o valor da dívida do São Paulo. Porque olhando olha aí que o menino é bom. Olhando essas imagens, até aquele que é menos conhecedor de futebol entende que ele é diferente desses meninos. Claro. E quando você tem uma estrutura como tem o São Paulo, um CT referência, como tem o São Paulo lá em Cotia, que é justamente para promover jovens valores. Se você não consegue enxergar qualidade nesse menino, fazendo isso que a gente está vendo aqui, e isso é só uma parte do que ele deve ter feito lá dentro do São Paulo. Palmeiras deu um emprego para o pai do Hendrick. Qualidade Um mês depois. Um mês depois. Que vira. Então, o negócio é pessoal. É isso. O negócio Alguma é pessoal. coisa aconteceu. Muitos que eu conheço o que consta é lá e que saíram. o São Paulo, por filosofia, não trazia família, não dava emprego. Era uma questão de gestão do clube. Porque às vezes não tem dinheiro também para trazer todo mundo, gente. Hoje eu acho que é muito fácil a gente falar. Mas, é fácil. Não, mas você aí... vê um jogador de olhando, qualidade, nossa, não esse tem menino é como você maravilhoso. fazer. Mas É investimento. É investimento. Mas aí seria o seguinte, Mas nem sempre vai dar certo. Não. teria que ser uma jogador exceção. desse você não encontra E eles todo só dia. entenderam como exceção o Marquinhos. Aí o erro teria sido não entender que esse garoto era uma exceção, não abrir uma exceção um grande de uma equívoco. regra que estava posta. É um erro de avaliação. Pegando essas imagens, é um grande erro de avaliação. Para quem conhece o mínimo de futebol, ou quem não conhece, sabe que esse garoto, você não pode dispensar uma pedra que pode ser lapidada. É um grande erro de avaliação, uma grande burrice, para dizer o mínimo, né? Para não pensar em outras coisas que a gente sabe que acontecem nas Às categorias vezes de um base. empresário não é... Exato. Tem muito esquema nas categorias de base. Não estou Isso dizendo que é mesmo. isso que aconteceu no São Paulo. Tem muito esquema nas categorias de base. Por outro lado, é o que disse a Michele. Não dá para apostar em todo mundo, porque nem todo mundo vai vingar. Lembra do Lulinha? Todo mundo achava que o Lulinha, nas categorias de base, era o Messi. Aí chegou em cima, não aconteceu nada. Agora, obviamente que você vendo as imagens, o moleque já mostrava que com 11 anos era muito diferente. Sereto, um mínimo, quando você observa um jogador desse, um mínimo é você dar uma assistência para a família. Claro. O mínimo que o clube tem que fazer. Um garoto desse de 10 anos. Porque essa é a proposta do departamento. Essa é a proposta. O departamento ele está instalado lá para realizar exatamente A isso. gente está falando de um garoto de 10 anos. Você quer que um garoto de 10 anos fique longe dos pais e vivendo no Sim, não poderia. O São Paulo, não, isso não é permitido. Então. O São Paulo nem pode fazer isso. Para que ele continuasse, teria que ver a família. É um caso que você leva à presidência. E a avaliação foi Você leva à feita que não presidência. vale a pena O investir. pessoal está perguntando se era difícil do São Paulo apostar, por que o Palmeiras apostou? Palmeiras não tem esse entendimento e viu o jogador e um mês depois trouxe. Trouxe todo mundo a pai, favor. o pai trabalhou no Palmeiras. Um mês Investimento. O pai Mas, trabalhando então, no mas Palmeiras. o responsável pelo Hendrick, se ele não tinha essa autonomia, essa verba, ele leva esse caso à mesa do presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele tem a obrigação. Eu vou usar um termo que não é real, só para se entender. Vai ser feito quase que uma CPI, para ver quem é que falou. Tá vendo? Não é possível isso. Né? Vão querer entender quem é que disse, olha, não pode errar desse jeito. Não pode. Mestre, e aí? Eu comparo sempre com música. Isso. Por exemplo, hoje tem cerca de 15 mil crianças que eu trouxe para o universo da música. Aliás, parabéns. Claro. Mais uma coisa maravilhosa da sua vida. Então, eu digo, você divide em 4 grupos. Aquele grupo que poderá fazer parte de um público. Aquele grupo que poderá ter a música como hobby. Como hobby, chega em casa, depois tem outra profissão. Aquele grupo que músicos que poderão até serem profissionais numa orquestra, não tão importante, numa orquestra média. E, finalmente,
um diamante. Quando você encontra um diamante, esse diamante você tem que lapidar. O senhor já teve algum diamante nas mãos e deixou escapar? Não, nenhum. Por acaso, eu comecei a minha carreira com 8 anos de idade, eu e o Arthur Moreira Lima, que nós nascemos no mesmo ano. Meus filhos não seguiram música. O Janca, que inclusive cobriu a Copa de 2022 na Argentina, você trabalhou com ele. Meus filhos não seguiram na música. Mas eu encontrei na minha vida, desses 15 mil, eu encontrei talvez uns 4 diamantes. Um em Belfort Roxo, outro na cidade de Barrinha, perto de Ribeirão Preto, outro na Praia Grande e um na Paraíba. E onde estão essas pessoas? Ah, não. O de Belfort Roxo eu pedi para o prefeito de Niterói adotá-lo. Então esse menino está estudando com a melhor professora aqui. O da Praia Grande ele poderá ter profissão ou de ator ou de pianista. O cantor já foi para Milão. Cantou já 3 vezes comigo em Nova York. Foi assim, ele chegou numa sexta-feira, a Mônica Bergamo me apresentou, perguntou se eu podia ouvi-lo. Quando eu vi entrar esse menino, Jean William, ele entrou magrinho, eu falei, meu Deus, o que ele vai cantar? Ele abriu a voz, começou a cantar, eu falei, o que você vai fazer amanhã? Ele falou, amanhã eu vou cantar num casamento em Ribeirão Preto. Eu falei, não, amanhã você vai fazer a estreia com a Baquiana Filarmônica. Ele ficou tremendo. Mas no dia seguinte ele fez. Já cantou em Milão, já cantou para o Papa, já cantou 3 vezes em Nova York comigo. Então, é importante, quando você encontra um diamante, você tem que lapidar. É muito raro, por exemplo, o São Paulo ter perdido essa chance com o Hendrick é um negócio inacreditável. Como um time como Quer o São dizer, Paulo. é justo que se levante esse problema lá no Conselho de São Paulo, porque o São Paulo perdeu 400 milhões de reais. É isso aí. E numa pendura, 400 milhões para todo mundo. Num departamento que tem essa função. Pô. Nossa Senhora. E tem, Imagina, não tem como você olhar um vídeo desse, olha, olhar eu que um menino não desse entendo, lugar e você eu falar já assim, falei, nossa, é esse menino diferente. é Não demais. tem como. É óbvio. Não tem como. Não é uma Eu jogada. até achei que era é uma mentira, sequência foi de jogadas. Isso. Pô, eu se tô lá, adoto. Adotar, vem aqui, pena que eu Ô Flávio, vi você. Flávio, não querendo generalizar, mas quantos Hendricks não passam pelas peneiras e não são aproveitados? É verdade. Quantos? Só que não estoura, né? Não Desiste, estoura. ele não desistiu, né? É. Vamos continuar com esse tema Hendrick, só que eu quero passar mais uma mensagem para você. Vou falar rapidinho, o Salazar, que ainda não dormiu, e lá são quase 5 da manhã, dorme, tá mandando mensagem aqui, falando o seguinte, avisa a audiência que amanhã nós teremos o Matal e o Yaya Touré falando sobre, Matheus, e o Yaya Touré falando sobre o Felipe Coutinho no Gazeta Esportiva, tá bom? Então vai ter esse assunto amanhã no Gazeta Esportiva também. E dizer o seguinte, que lá no site Gazeta Esportiva, eles fizeram uma enquete para o público avaliar como que foi o primeiro ano da Leila Pereira como presidente do Palmeiras. E sabe qual que foi o resultado? Qual? Foi bom. 36% dos votos de que ela teve um bom ano, ótimo 31%, ruim 10% e péssimo 21%. Então, O Palmeiras ganhou 24 títulos esse ano. Um primeiro Não dá ano para muito discutir bom. isso, né? Não dá para discutir Não dá isso. pra discutir. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, mestre? Gente, é brincadeira, tá? Mas eu preciso contar, né? Em 1974, a Gazeta abriu um concurso aqui e 3 mil pessoas se inscreveram, um concurso aberto. A Gazeta fez isso e tal. E o Roberto Petri estava procurando, como é que você falou? Diamantes. Um diamante. Achou 2. Dois. Você- Um era o Galvão Bueno e outro era eu. E eles aqui, ó, só. Aliás, um abraço ao Galvão, que hoje se despediu, né, das transmissões da Globo. Foi um momento emocionante. Nosso querido Galvão, que a gente conhece desde o concurso. Então, Você mas foi foi essa muito- brincadeira, tá? você